Olá, sejam bem-vindos a mais um Hotel Trends, 30º episódio. Como vocês podem ver, estou em boa companhia aqui, a gente já abre a câmera aqui de uma vez. Pedro, acho que é a primeira vez que a gente faz assim com tanta gente, que estamos quase botando alguém ali do ladinho ali da mesa, né? Essa mesa só Quase não dá tem. para enquadrar. Essa mesa tá pesada, tá pesada. Tem bastante responsabilidade e experiência aqui. É isso aí, estamos aqui. Hoje a gente vai falar de um tema, acho que muito pertinente, porque vai acontecer nos próximos meses aqui no mercado brasileiro. Vamos falar de conversão. Então, com essas feras aqui, Sérgio Bueno, diretor de desenvolvimento da Intercity CH, acabou de fazer 25 anos de história, muito legal, estive lá no evento. Renato Carvalho, gerente sênior da Merit International, e aqui Leonardo Lido, também diretor de desenvolvimento, também da Hilton. E aqui acho que não preciso nem me apresentar, aqui comigo aqui há 30 edições. E vamos em frente, meu camarada. Vamos lá, né? Vamos lá. Hoje tem um tema interessante para falar um pouquinho sobre conversões, o que está acontecendo no mercado, oportunidades. A conversa vai ser boa. A gente sempre faz isso aqui, mas acho que é bom, como tá mais cheio hoje, vou pedir que vocês sejam bem econômicos, mas façam uma breve apresentação de vocês, onde vocês trabalharam, como foram parar no setor. Sérgio, por Não, favor. tá bom, vamos lá. Então, prazer estar aqui presente com vocês hoje para esse bate-papo. Conversão é um tema super relevante para o nosso setor, para a hotelaria, em forma geral. Eu estou na NCH. NCH é o nome da nossa empresa, que comumente é chamada de Intercity, né? Mas Intercity é uma marca, a empresa de fato chama NCH. Eu estou na empresa há 20 anos, desses 25 que você mencionou, estou há 20 anos. A gente tem uma história em que as conversões tiveram um papel importante também, né? Então, acho que é super pertinente fazer essa conversa aqui hoje. Previamente à Intercity, eu trabalhei em consultoria hoteleira, trabalhei numa outra rede também, mas minha maior passagem na hotelaria hoje já se pode dizer que é na própria NCH, né? Sempre na área de desenvolvimento. Renato, por favor, sua vez. Bom, estou na Merit há 2 anos. Obrigado primeiro pelo convite. Eu me juntei à Merit há quase 2 anos. Antes eu tenho uma história bem longa com uma outra administradora de grande porte no Brasil. Então fiquei bastante tempo na área comercial. Faz pouco mais de 10 anos que me juntei à parte desse time de feras aqui de desenvolvimento, né? Negociando contratos, trazendo conversões. Acho que é um ponto importante, o Sérgio citou. Conversões sempre foram muito importantes no Brasil, né? No crescimento das empresas no Brasil. A gente tem alguns cases de sucesso na Merit nesses últimos anos, depois da pandemia, mas a gente falar em seguida. Léo, manda bala. Muito bem, também obrigado pelo convite. Acompanho bastante o podcast e estou na indústria hoteleira desde 2011. Passou rápido esse tempo. Completei agora em janeiro 9 anos na Hilton. Eu sou um developer de carteirinha, desde antes até da indústria hoteleira, eu trabalhava com Real Estate Development e em hoteleira sempre passei quase 5 anos em outra companhia, desde 2016 na Hilton. E nesse período tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar em muitas conversões. Então, acho que o tema é muito interessante aqui, vou tentar contribuir o máximo em Portugal, com a minha experiência. Todos baseados aqui em São Paulo? Sim. Todos paulistas também? Como é que é? Aeroporto de Congonhas e Aeroporto de Guarulhos, né? Essa é a base. Hoje tem mais conectividade. E Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco. É verdade. São grandes vendedores, estão por aí, todo quanto é lugar. Precisa viajar. Você só passeia bastante. Legal. Como eu citei brevemente, acho que o momento é super pertinente para a gente falar desse assunto, porque a gente tem aí o fim do PERS, aí, provavelmente ainda nesse primeiro semestre. E para quem não sabe, para quem não acompanha, de alguma maneira o programa freou um pouco esse movimento de conversões que tem movimentado a indústria globalmente, né, em função já tem certo tempo que a gente está vivendo um período de taxas historicamente mais altas, né, no mundo, que tem freado um pouco os projetos Greenfield, e globalmente as conversões estão sendo o motor de crescimento das grandes redes e das empresas, das administradoras em geral. Mas com o fim do PERS, né, por que estava parado esse movimento de conversões? Porque quem tinha aderido ao programa, se ele trocasse de administradora /bandeira, ele acabava perdendo o benefício. As pessoas não queriam perder o benefício por motivos lógicos. Então, esse movimento ficou bem parado aqui no mercado, mas agora vai voltar com tudo, né? Teremos uma guerra de foice, meus amigos? Como é que vai ser aí entre vocês aí, hein?
Não preciso separar vocês aqui, não. Não, Está no meio. Vinícius, tá certo o que você colocou, né? Nesse período que a PERSE esteve vigente, os empreendimentos que têm estrutura condominial, condotéis e flats, eles se utilizam de um CNPJ da operadora para fazer a gestão hoteleira. E na troca da operadora, então, troca-se esse CNPJ. E o PERSE beneficiou os CNPJs que estavam ativos durante a pandemia. Então, numa troca de CNPJ, o novo CNPJ não desfrutaria do benefício. Então, para os condotéis e flats, esse fenômeno de fato aconteceu de restringir as conversões. Nos hotéis que não têm estrutura condominial, hotéis que são uma empresa própria, um CNPJ próprio, isso não acontecia. Mas a tradição nos mostra que um grande volume de troca de administradoras costuma acontecer nos condotéis, eles que têm mais frequência dessa atividade, com exceções, mas é o que acontece com mais frequência. Então, de fato, foram anos em que a conversão esteve escassa, né? E isso começa a voltar agora, e ainda que o PERSE não tenha acabado na data desse podcast, as pessoas já estão se antecipando e, pelo menos, a minha percepção é de que já começa a haver uma movimentação de entendimento por parte de alguns empreendimentos que estão próximos da data de vencimento dos seus contratos, que querem refletir sobre sua próxima fase contratual. Já começa a haver algumas consultas. Então, acho que é natural a gente esperar que esse movimento retome, como ele era antes da pandemia. Ao final dos contratos, às vezes, haver uma reflexão sobre a continuidade dele ou não. Vou destacar que também nas grandes cidades a gente tem um volume maior de condomínios, nas grandes praças, Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, e onde concentram também as grandes redes, principalmente as operadoras, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês estão vendo esse movimento também? Eu acho que desde o final do ano passado esse movimento realmente tem acontecido. Tem tido muitos investidores condominiais buscando, querendo ouvir. A gente tem que entender que também algumas administradoras se anteciparam ao momento, fizeram renovações antecipadas de contratos em alguns períodos durante a pandemia em troca de benefícios e expandiram o contrato. Acho que já fui um pouquinho mais fervoroso com a questão das conversões, mas que a gente viu que muita gente se antecipou, principalmente depois, a gente viu no final do ano retrasado aquela saída pré-programada do PERSE meio que escondida, né? E depois isso voltou, não foi levado adiante. Mas eu acho que teremos um boom aí, não tão grande quanto era a expectativa em 2023. Tá? Em 2023 a gente tinha uma expectativa muito maior das conversões. Então, esse é um ponto. Por que em 2023 tinha uma expectativa maior e hoje menos? Porque até na época, até brinquei um pouquinho com o Vinícius, meio que na calada da noite, eles tinham aprovado o fim do PERSE muito rapidamente. E depois isso foi aquela discussão ano passado, no primeiro semestre, que foi estendido o PERSE até 2025. Então, você teve tempo das administradoras pensarem, olharem e falarem assim, opa, vamos lá, vamos tentar prorrogar esses contratos por 2 ou 3 anos a mais, para poder provar que mesmo com o final do PERSE consiga-se fazer um trabalho de gestão eficiente e um retorno para o investidor de condotel, de flat eficiente. Acho que interessante, além do PERSE, as conversões são um movimento global. A Hilton lançou uma marca exclusiva de conversão, Spark by Hilton. E o interessante também é o momento do ciclo, né? Coincidência do fim do PERSE e muitos pegar o que aconteceu no Brasil 10 anos atrás, hotéis que carregam marca, tendência que tem contrato de 10 anos, então vai chegar um momento você vai casar, esse investidor vai casar. Então é muita expectativa, mas por outro lado sabemos que tudo que aconteceu, os hotéis estão com caixa desequilibrado, digamos assim, em questão de, enfim, acho que é a evolução da discussão aqui, mas é um momento muito interessante que a Hilton enxerga a conversão como estratégica e fim do PERSE, também o ciclo dos hotéis que abriram no melhor momento da hotelaria da história do Brasil. Então, muita coisa deve acontecer nos próximos anos aí no sentido de conversão. Mas nesse sentido, hoje a Hilton no Brasil tem quantos hotéis? 25 hotéis na nossa rede e mais 22 em pipeline, sendo que desse pipeline a gente deve ter 60% já em construção. A gente deve abrir 3 a 5 hotéis ainda esse ano. E desses 22 em pipeline, tem uma participação de conversão que é relevante? Pipeline não mais, porque para nossa grande alegria, as conversões foram muito rápidas. Então, hoje, esse pipeline está todo new build, mas do portfólio existente, quase 60% dentro de conversão. Atualizem os números aí também. É uma boa oportunidade. Eu estava olhando agora antes da nossa conversa. Nós, na SH, hoje somos 47 endereços, né, 47 operações.
25% delas tiveram origem em conversão. 25% é relevante. Super. E se a gente olhar quais são esses hotéis, eles são hotéis importantes no nosso portfólio. Muitos deles aqui na cidade de São Paulo, inclusive. Então é algo que a gente olha com muita atenção. No nosso pipeline futuro, ele é majoritariamente hotéis novos, que estão em construção, ou início, médio e final de construção. E algumas negociações de conversão que já foram iniciadas, que aí depende da conclusão dessas negociações. Então deve voltar a compor algum portfólio de conversões em breve. Renato? Na MERT, hoje no Brasil, são uns 14 hotéis. Historicamente, no que a gente chama de CALA, que é Caribe e Latinoamérica, 30% do portfólio vem de conversões. No Brasil, a gente teve a felicidade aí de, nos últimos anos, desde 2021, ter feito algumas conversões de sucesso. O JW São Paulo foi uma conversão, uma das maiores conversões aqui da cidade. Nós convertemos um outro hotel no Nordeste, que é o Westin Porto de Galinhas, que era um hotel independente, que hoje é completamente descolado do mercado, então eles obteram resultados muito bons. O pipeline futuro também, basicamente, a gente tem um só que a gente chama de pré-conversion, que era um hotel que já estava na fase de retrofit, que é Manaus, que ele deve inaugurar agora na metade do ano, que também acrescenta aí 580 apartamentos ao nosso portfólio. E também temos conversações com outras, mas que ainda não integram o pipeline. O pipeline a gente tem, abrindo esse ano, 2 hotéis, Manaus e depois o Westin, aqui em São Paulo. E temos alguns projetos futuros, como Gramado, como o projeto do Marai, no Rio de Janeiro. Vocês estão com 2 apostas claras aqui no Brasil. Tem um portfólio majoritariamente econômico, né? E vocês estão com 2 marcas olhando bastante para esse mercado, né? É isso mesmo, é onde vocês estão acreditando que vai crescer. A gente está organizado em 3 regiões no mundo. Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia Pacífico. Chegar no ponto aqui. E quando a gente fala de América Latina, de CALA, Brasil e México são os maiores mercados. Tá? Então, a gente vem mantendo uma consistência importante de crescimento no México, na América Latina como todo e Caribe. E no Brasil também a gente vem ganhando uma atração de crescimento ano após ano. Quando eu falei do lançamento de uma coincidência de fatores, a Hilton, claro, enxergou o mercado americano, a oportunidade, primeiramente o mercado americano, de lançar a marca que a gente define como Premium Economy, entrando no mercado, num segmento que até então a gente não penetrava tanto com o Spark by Hilton. A marca foi lançada 2 anos atrás, já são 100 operações e quase 200 em pipeline. Então são conversões rápidas. E automaticamente a decisão de trazer isso para a América Latina, Brasil e México. São os mercados que têm volume, têm potencial. E então essa é a expectativa. Nesse período a gente ajustou a marca para a realidade do Brasil. Quando você fala agora é para rua. 2 perguntas. Quando você fala ajustou, é o que na prática? Primeiramente que o produto econômico nos Estados Unidos é completamente diferente do produto econômico no Brasil. Em tamanho de quarto, e começa por aí, alguns serviços até oferecidos. Isso significa flexibilizar também? Total. Está dizendo a marca para o Brasil. Então isso está em fase, já está pré-concebido. Outro exemplo, até não é uma conversão, mas o Sérgio aqui está conosco nessa jornada, o True by Hilton, que está no mesmo posicionamento, mas para prédios novos. E o primeiro True by Hilton fora dos Estados Unidos foi no Brasil. Então, isso foi até uma força para que realmente esse plano acontecesse. Então, antes mesmo de lançarmos a marca, antes da primeira abertura, o time veio para cá para entender o que é o segmento no Brasil. A gente fez um tour aí pelo Brasil, então, esse é o retrato e totalmente alinhado com a matriz, vamos converter. Então, o Brasil, a gente já vem ganhando relevância, porque a gente saiu de... É interessante, né? Porque até... Na pandemia foi no momento que a gente teve um salto na rede muito interessante pelas conversões. A gente saiu de, acho que 6 hotéis, chegou quase em 15. E a gente define até não tem essa definição de pré-conversão, prédios que estão em obra já acabam também sendo definidos como conversão, alvo, porque né? acaba sendo situações irreversíveis ali, físicas, tem que adaptar o que já existe. Você comentou que hoje, das 2 marcas econômicas, True by Hilton, Spark, True, New Building, exatamente. Spark, Spark é o marketing de conversão. Aí você tem mais flexibilidade, tem mais estrutura. Exatamente. E essa conversão rápida que você fala é quanto tempo, assim, mais ou menos? Convertemos o YouTube Type Collection by Hilton em 30 dias. Mas vai muito da condição do física, prédio, tá? do objetivo dos proprietários, e cada caso é um caso, mas
até remetendo ao mercado americano, até o Spark by Hilton chegou a 100 operações, porque você está falando de um ciclo de 3, 4 anos. No Brasil, há ciclos que podem ser de 6 meses ou até menos que isso. Isso tudo orientado de uma maneira muito formal entre as partes do famoso PIP, do Product Improvement Plan. Faz a inspeção, entende o que tem que ser, acorda prazos, o que é definido pré e pós, o que eu preciso minimamente para colocar a marca no produto. Então, tem uma agenda também que vai se carregando via CAPEX, fundo de reserva, que vai adaptando o prédio. Então, isso está funcionando muito bem. E tanto é resultado, que a gente tem colhido bastante resultado, e o ano passado foi muito interessante com duas conversões muito rápidas, U2 Tapestry by Hilton, Botafogo e Hilton Garden Maceió. Então, quando você tem um projeto que já tem uma estrutura que é adequada a algum padrão de marca de vocês, você consegue ter uma conversão relativamente rápida, que foram os 30 exatamente dias. Nada. O prédio já estava lá impecável, os 30 dias que você comentou. Alinhado à marca, e foi mais tempo de negociação com o Sérgio aqui do que de virada de bandeira. E aí, quando a gente tem uma necessidade de adaptação do produto ao padrão da marca, esse rito uma agenda. É um rito que pode ser um pouco mais longo. A ordem de grandeza, a gente está falando de quanto tempo? Pode chegar a 2 anos, Pedro. A gente tem hotéis ainda que tem PIPs com agenda que vai entrar. A gente vai sempre equilibrar economicamente. Acho que conversão, o primeiro ponto é qual é o objetivo da conversão, né? É realmente só mudar a operadora? Acho que nós aqui sempre caímos nessa situação. Condomínio, especialmente, não quero aqui desmerecer nada, mas às vezes não está muito sensível à questão de marca ou não marca. Quero jogar contra mim mesmo, mas o fato da operação no dia a dia, isso sempre pega. Então, o subconsciente de muitos investidores me coloca a placa ali e a vida segue. Do nosso lado, não é bem assim. Então, entender o objetivo. E eu acho que isso muito conduzido rápido, bem alinhado no início. Conversão sempre é um reposicionamento, é começar de novo uma história. Sim. Então, e essa gente também entende que, não vou impor uma série de situações e para essa história começar daqui 2 anos. É entender minimamente, estamos alinhados, tentar casar o fundo de reserva com essas adaptações e a coisa vai fluir naturalmente. Então, tem prazos, agendas aí que a gente tem hotel aí que ainda tem PIPs com agenda vencida. Leonardo, vou usar uma frase, um pedaço da sua fala, de que cada caso é um caso. Conversão, para mim, isso é muito típico de conversão, né? Cada situação que se apresenta tem uma dificuldade, tem uma solução. O que traz também em comum as conversões é de que ela parte de uma insatisfação, né? Tem alguma coisa ali que está incomodando o proprietário do hotel ou os proprietários do hotel com a gestão atual, porque, evidentemente, renovar a gestão atual é muito mais simples, muito mais... Time tá claro, ganhando, não se mexe. Então, parte de uma insatisfação. E nosso papel, como proponentes a uma nova fase do empreendimento, é entender que insatisfação é essa, como tratar essa insatisfação e como dar segurança àqueles proprietários de que esse processo vai acontecer de forma ordeira, né? O proprietário, principalmente aquele condominial de conselho, que é o representante de proprietários, quando conduz uma conversão, ele está assumindo uma grande responsabilidade perante aquela comunidade de investidores. Isso os aflige, isso deixa eles inseguros. A tomada de decisão é difícil, porque ela repercute e eles vão ser cobrados pela decisão que eles estão tomando ou recomendando a uma assembleia. Então, gasta-se um tempo bastante importante, gasta-se uma energia bastante grande em transmitir confiança de que a nova empresa ou as novas empresas proponentes conseguem endereçar aquele problema que está causando a conversão, está provocando a conversão, de modo que proteja o conselho, de modo que garanta uma mínima descontinuidade, né? Alguma pode ser sempre necessária, mas alguma mínima descontinuidade. Então, são processos conduzidos caso a caso, né? Sérgio, deixa eu puxar esse gancho, que é o seguinte, a questão da ter confiança no parceiro é fundamental. Até porque a partir do momento que você troca de gestor, você tem mais um contrato que tipicamente no setor alguma coisa mais próxima, mais a 10 anos do que contratos mais curtos. Se desejam contratos mais longos. E aí, na figura proprietária, a gente fica, o proprietário fica com aquela impressão de, bom, mas vou assinar um contrato com você com 10 anos, que segurança que eu tenho? Que termos contratuais, que possibilidades contratuais se pode colocar na mesa para ajudar a trazer alinhamento de interesse entre as pontas? Gestor, investidor, para que não se assine um compromisso independente de resultado, independente de performance. Esse é um dos grandes desafios que ficam na mesa numa conversa com o grupo investidor. Ele está machucado por algum motivo, está com alguma dor,
Ele não quer um compromisso de longo prazo, porque ele não conhece o novo gestor, ainda não quer passar pelo que ele passou possivelmente na fase anterior. Por outro lado, para nós é muito complicado um contrato muito curto, né? Isso traz muita insegurança e até comprometimento. Para a nossa equipe se comprometer com o projeto, tem que ter visão de mais longo prazo. Parte disso é próprio histórico de confiabilidade que a gente consegue oferecer com base em outras operações nossas, mas de ferramentas contratuais, a gente pode muitas vezes, uma coisa que já aconteceu em algumas situações conosco, a gente não apoia na nossa empresa, pelo menos, a questão de luvas, né? Pagar luvas para entrar no projeto. Mas a gente não se opõe, por exemplo, a participar de alguns investimentos que vão aumentar o valor do produto. Então a gente consegue eventualmente fazer uma melhoria, colocar algum recurso ali, mas que faça sentido para aumentar o ganho geral de toda aquela comunidade de investidores. E isso é uma maneira de criar um compromisso melhor com aquela unidade e ter uma relação de mais longo prazo. Porque para fazer um investimento eu preciso ter prazo para poder ter retorno dele, né? Então isso me permite ter negociações melhores. Não vai valer em todas as situações, vai valer em algumas situações. E quando ela está presente, isso me ajuda a ter possibilidade de contratos mais estáveis. No passado, né, quando a gente era uma empresa entrante no mercado, estou falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente aceitou fazer contratos de curto prazo porque a gente precisava deles, né? E renovamos esses contratos depois, ao longo do tempo. Mas é mais saudável para a relação que esses contratos sejam de médio ou mais longo prazo. E esse é um dos instrumentos que eventualmente a gente usa para viabilizar esse conceito. Eu vou passar essa mesma pergunta para o Renato, que eu sei que ele tem algumas outras questões que eu acho que podem ajudar a gente a trabalhar nesse sentido também. Até porque na própria conversão do JW Marriott, você tem do outro lado um investidor que é um investidor institucional, e geralmente alguns instrumentos, exigências por esse investidor acabam sendo mais presentes, né? O tal do Owner's Priority, você tem escalonamento de taxa de performance. Fala um pouquinho sobre isso. Ali naquela negociação você tinha que entender qual era o perfil do investidor, e acho que você pegou num ponto bem exato. Foi uma negociação que, por exemplo, não foi oferecido key money da parte da Marriott. Foi entendido qual era a pretensão do investidor com relação ao futuro daquele ativo. E ali se foi oferecido algumas garantias, Owner's Priority, algumas coisas. Lembrando que ali é um contrato de gestão da Marriott. A Marriott faz a gestão. O nosso foco grande agora é franquias, mas ali a gente teve alguns pontos muito interessantes. E no final, a gente viu concorrentes colocando muito dinheiro e não era isso que o fundo queria. O fundo é um fundo que está monetário capitalizado, ele não queria, ele queria condições que fossem propícias para ele, para o futuro do empreendimento. Eu acho que a gente foi com muito sucesso e até hoje está um dos símbolos de uma conversão bem feita. É interessante quando você fala os prazos de conversão, porque é muito comum fora do Brasil a gente ficar um período com white label, por exemplo, com uma marca branca, enquanto se faz a conversão. Quando a gente vai explicar isso para uma cadeia internacional no Brasil, isso não existe. A gente converte um hotel de um dia para o outro e basicamente é isso. Por alguns momentos a gente tem que trocar a placa e colocar essa oferta futuro. O que a gente vai fazer? O PIP, o futuro, em 30, 60, 90, por vezes 2 anos de PIP. Lá fora isso não existe. Às vezes fica um hotel 60 dias, 90 dias fechado. Aqui a gente teve a experiência de ficar com o hotel fechado porque exigiu algumas adaptações, embora o produto fosse excelente. E hoje em dia a gente também já está preparado, principalmente com o City Express by Marriott, para fazer conversões mais rápidas. Há um prazo mais longo para os investidores para fazer a adaptação do produto, tá? E nas franquias a gente tem alguns pontos que a gente consegue negociar para oferecer uma segurança para o investidor. Diferente de criar uma marca nova, a gente comprou a marca City Express, que já tinha 170 operações na América Latina, né? E para nossa sucesso, assim, quando a gente lançou a marca nos Estados Unidos, em 60 dias a gente tinha 70 letter of intention assinados. Foi um lançamento muito rápido nos Estados Unidos que trouxe uma outra abordagem para a marca. E, de novo, a gente também trabalhou o produto. Não adianta trazer o prototipo mexicano de 25 metros quadrados, 27 metros quadrados, para um produto brasileiro que é bem menor. Por questão de terra, de construção, tudo isso a gente entendeu qual era o produto específico para esse mercado no Brasil. Só o último comentário, eu passo a bola para ti, eu prometo que fico mais quietinho. Que é o seguinte, essa questão do gerar confiança, acho que vocês tocaram em temas que são importantes, né? A primeira questão não é só te dar prazo curto, eu vou te trazer confiabilidade de uma empresa que já atua há X tempos no mercado.
que tem um histórico de diferentes empreendimentos. Você pode trazer questões de alinhamento de interesse entre as partes com possíveis escalonamentos de taxas de performance. Se o hotel atinge um resultado tanto, eu pago para você X. Se é tanto mais alguma coisinha, eu pago X e também mais alguma coisinha. Então, você tem modelos contratuais que ajudam a trazer um pouco mais de alinhamento entre as partes. Eu vou te fazer uma pergunta, que é, olhando para as questões relacionadas a Key Money, ajudar no tal do programa de investimento, um plano de investimento do produto, trazendo isso para uma linguagem de casa, em português, para facilitar o entendimento de todo mundo. De que momento que uma rede ajuda com Key Money? Tem alguma regra de bolso? Quando eu falo regra de bolso, perfil de cidade, perfil de produto, prazo de contrato, quais são os elementos relevantes para aquele pessoal que está pensando em estudar uma eventual conversão, entender como que o parceiro operador ou de marca pode ajudar na melhoria do projeto? Até voltando no tema, cada caso é um caso, né? O Key Money é dinheiro. E onde você entra, onde você não entra, de maneira concreta, né? Onde que dá, onde que não dá. O ponto é, voltando no alinhamento, expectativa. Raramente o Key Money é capaz de construir um hotel ou de potencializar ou patrocinar a reforma total de um hotel. E como eu falei, segurança em afirmar que tanto o Renato e o Sérgio têm o seu modelo, fazem as contas e a gente é muito formal nessa análise. Claro, hotéis pequenos, onde prioritariamente o modelo é de franquia, isso globalmente, está falando de Spark by Hilton, aqui o nosso licenciado, o Sérgio True by Hilton, é muito mais simples negociar taxas de royalties muito mais agressivas do que fazer um aporte que efetivamente não vai patrocinar totalmente a reforma. E, por outro lado, uma vez que a gente coloca o capital, a gente tem amarrações, né, de garantia, de extensão de contrato, e volto a dizer no modelo, é mais conta. Eu preciso colocar mais Key Money, eu preciso de mais prazo, eu preciso ter taxas, eu vou trazer isso ao valor presente e entender o quanto isso representa, do quanto vale esse contrato para Hilton, e quanto eu estou deixando na mesa no dia que a chave do hotel, a gente brinca, né, jogar fora, porque nunca mais vai fechar a porta. Então, mas claro, toda a estratégia tem uma estratégia, mas é um dinheiro que não fica solto, né? Não é Tá. E eu sempre afirmo que é um voto de confiança, que analisando o projeto, a gente vai sim, vamos aportar. Então, Key Money é uma demonstração de confiança que a gente vai performar naquele hotel e vai recuperar esse Key Money. Hotel econômico menos comum. Exatamente, é menos comum até pelo contexto geral e outra vez mais, até muito, às vezes é melhor, mas a amarração contratual completamente diferente, eu negociar um FII muito mais agressivo, um escalonamento melhor do que um Key Money, onde vai remeter imediatamente que eu tenha uma... Que vocês aí, experientes, o que vocês acham que vai ser o canto da sereia aí no mercado, nesse novo ciclo de conversão? Vai ser o Key Money? Vai ser uma flexibilização de taxa? Eu sei que é caso a caso, mas para vocês, o que você acha que vai convencer mais aí? Eu volto no ponto que... eu acho que é um grande... Porque a gente sabe que grandes negociações no importantes... desta mesa, não vou falar, jamais ser pretencioso em educar o mercado, mas principalmente em condomínios, ter uma clareza do que é o negócio. Quando a gente fala de Key Money, ok, mas o condomínio inteiro está sabendo que é o Key Money, é uma ração, e eu acho que o Renato é a mesma prática aqui. Se o contrato for rompido, eu tenho um saldo não amortizado. Então, o Key Money vai de um empréstimo, sem fiança bancária, sem gravação em matrícula. A confiança de quem está colocando dinheiro é que eu vou recuperar dinheiro nos royalties que eu vou coletar ao longo do tempo. Então vamos aguardar o que vem pela frente, mas se eu fosse um investidor de um condomínio, por exemplo, seria muito mais fluido eu ter uma negociação e um prazo de adaptação, a estrutura do negócio, como essa nova marca, como ela está estabelecida aqui em questão de eu vou pagar para quem, onde, como. Hoje a gente tem Hilton Brasil, operações que eu coloquei essa pergunta e que até queria ouvir vocês, porque encaixar isso, né? Porque a gente sabe que tem produtos hoje cansados, né? Então, assim, por isso que, será que esse aqui vai ser o canto da sereia mesmo? Toda negociação eles sempre tentam
obter as melhores propostas. Tanto em key money, você sempre tem que vir com key money, e daí eles querem as melhores taxas. São duas coisas que elas não conseguem conversar entre si. Então você vai pedir um contrato mais longo, e a gente tem uma dificuldade quando você fala em key money. Qual é a garantia do retorno desse dinheiro se esse contrato ele é quebrado? Um condotel é basicamente impossível. Você vai ter que mandar a fatura para 200 investidores. Mas então cabe a nós também explicar esses pontos para os investidores. Falar, olha, para você é muito mais vantajoso ter FIIs menores que vão te proporcionar um ganho do que você ter esse caixa entrando agora. Então, alguns produtos sim fazem sentido você colocar algum valor para mudar a estética, para adaptar algumas coisas, sim. Mas eu acho que valores muito grandes de key money, de novo, o Léo colocou muito bem, não se constrói hotel com key money, não se reforma todo um hotel com key money, e você dá uma maquiagem ali, uma cara. E isso você tem que ter muito bem alinhado com os investidores, principalmente no condotel. No condotel, eles sempre tentam te puxar ao máximo e tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser bom para a administradora, para a franqueadora e para os investidores. Até, desculpa interromper, mas um ponto, né? Somos companhia de capital aberto, né? Então temos investidores e muitas vezes assumo eu que no condomínio o investidor da unidade, o proprietário da unidade acredita que alguém vai participar, o skin in the game. Não, o dinheiro é fundo perdido, coloca o dinheiro aqui, não deu certo, que pena, tchau, vou romper, tchau, acabou. Não, então isso a gente precisa prestar conta para muitos acionistas e então isso é muito formal, né? Até eu queria reforçar a pergunta do Vinícius, só que no outro ângulo, porque o que ele falou, ele perguntou o seguinte, né? Onde que está a maior vantagem competitiva? No key money, nas taxas? E no brasileiro, o brasileiro quer tudo, a gente tem investidores que não são investidores profissionais, também não entendem um pouco da lógica do negócio, e aí tem aquela confusão para onde que vão as coisas. Eu quero sair um pouquinho das condições e falar sobre perfis de produtos. E eu queria dividir em duas questões. Eu queria que o Sérgio comentasse, o Renato, você já falou, agora segura um pouquinho, brincadeira. 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 Fui uma criança quieta, mas de repente comecei a falar, não paro mais. Olhando para o mercado corporativo, o volume que a gente tem, não necessariamente de FII para a rede, né? Porque os FIIs sobre hotéis de luxo, hotéis upscale, às vezes eles são muito maiores do que a soma de dezenas de hotéis econômicos. Mas olhando para volume de quartos, os hotéis econômicos e mid-market acabam sendo a essência do mercado brasileiro. Eu queria entender um pouquinho, Sérgio, na sua visão, entre econômico e mid-market, se tem alguma propensão maior para conversão em um desses tipos de produto e até regionalmente, onde estão eventuais oportunidades mais claras. Na sequência... E até acrescentar o Pedro aqui porque acho que é a mesma pergunta. E onde vai estar essa conversão, efetivamente? Vai estar na conversão do independente ou na troca de administrador, efetivamente? Capital, as cidades do interior, o que vocês estão enxergando hoje? Pedro, eu vejo as capitais como um destino mais provável para as conversões, dado o próprio maior volume de hotéis administrados nessas cidades. Nas cidades do interior, é evidente que pode acontecer também, mas as capitais têm mais... Os próprios investidores têm mais acesso, mas trocam mais entre si, se preparam melhor para os processos. Então, é mais visível na capital o potencial disso acontecer com mais frequência. Com relação ao segmento econômico e mid-scale, eles são muito próximos. Especialmente aqui no Brasil, eles têm pouca diferença na estruturação do negócio. E é mais a estruturação do negócio que define se vai ser propenso a uma conversão ou não. Os empreendimentos que foram, por exemplo, constituídos por uma incorporadora, que são os condotéis tipicamente, essa administradora foi escolhida pela incorporadora. Passou-se um período contratual, muitas vezes os investidores querem, agora eu quero escolher. Então, são as situações em que favorecem o movimento de conversão, essa estrutura originária do produto. Então, eu não consigo diferenciar muito o mid-scale e o econômico, eles têm potencial semelhante. Vejo uma tendência maior para as capitais do que cidade do interior, meramente por causa de volume. O comentário do Vinícius em relação a converto um hotel de uma marca. Já existem padrões relacionados àquela marca que talvez conversem mais fácil com uma outra estrutura. A hotelaria independente, nesse cenário, como é que você vê a facilidade de converter? Eu vejo mais potencial também nos produtos que têm muitos proprietários, né, os condotéis. Até porque é uma afirmação que às vezes eu faço dentro da empresa com os colegas. Assim, quando você tem um hotel que tem um dono, ou um pequeno grupo de donos, você senta numa mesa e consegue resolver muita coisa.
né? É uma conversa mais direta. Quando você tem um condotel, você tem um conselho que é representante de uma comunidade muito maior. Quer dizer, ninguém tem de fato poder de tomar decisões numa mesa, numa reunião só. Então, o processo é muito mais difícil, muito mais trabalhado, tem aspectos políticos envolvidos. E aí o potencial de acontecer aqueles problemas que eu mencionei que podem gerar uma conversão, uma insatisfação, uma dor, eles acontecem com mais rapidez e mais frequência. Então, os modelos condominiais, modelos de não é multipropriedade, que isso é outra coisa, mas os modelos que tem muitos proprietários têm mais propensão a gerar oportunidades de conversão. Agora, a hotelaria independente, assim, conceitualmente, a gente tem um universo que ele é muito mais predominante no Brasil do que a hotelaria de rede. E aí, você olha todas as tendências em relação ao produto no país, no mundo, de certa forma, a marca começa a ganhar, ganha mais propensão em relação à hotelaria independente. Onde estão as dificuldades aqui de converter hotéis independentes? Qual que é o ponto principal para quem está ouvindo a gente e eventualmente cogita a possibilidade de trazer uma marca? Em tese faz todo sentido, né? Os hotéis operados localmente por seus proprietários, por familiares ou por pequenas operadoras regionais deveriam estar atentos, ou nos parece que deveriam estar atentos aos grandes movimentos que acontecem no setor, que é o fortalecimento das grandes marcas, as concentrações, as consolidações. Hoje, para um hoteleiro independente, ter acesso, por exemplo, à parte do mercado relevante do mercado corporativo é muito difícil. Sem dúvida. O mercado corporativo atua através de canais que às vezes não estão disponíveis para os pequenos hotéis locais ou administrados localmente. Os programas, né, de fidelidade. Os programas de fidelidade. Então, tudo isso são ferramentas que o mercado desenvolveu, sofisticaram a captação de hóspedes e de demanda, que às vezes não estão acessíveis para um operador independente. Então, faz sentido. Mas tem barreiras. Tem uma barreira cultural importante de você ceder a sua administração para um terceiro, né? Eu gosto de tomar conta do meu negócio. Tem questões de poder envolvidas, tem questões de confiança de entregar a gestão para uma operação que pode não ser suficiente, não pode ser tão bem sucedida como é a minha na avaliação do proprietário. Nós tivemos uma outra experiência na nossa rede de operar hotéis independentes, passar a operar hotéis independentes. Alguns casos foram bem, deram certo, mas alguns casos esbarraram no desejo do proprietário ele mesmo tocar o negócio dele. Ele reconhece que é tudo, que eu tenho mais acesso a ferramentas, eu tenho mais acesso ao mercado, mas eu quero. O dinheiro é meu, eu quero eu fazer a gestão dele. Aí tem soluções de franquia. Você reduz o problema só para a parte comercial. Você abre mão da gestão. Alguns nem a isso se adaptaram. Ele quer realmente ter as decisões na mão dele. Então tem um problema cultural, de entendimento, mas está avançando. Está avançando. Eu acho que essa tendência ela pode se postergar mais tempo do que eu achei que se postergaria, mas ela vem. Então as questões culturais ainda são importantes. Então você acha que a gente pode ver um movimento de consolidação no mercado com as redes ganhando mais espaço assim nos próximos anos? Eu acho que não consolidação de compras assim. Não é essa. Dizer consolidação do mercado de rede. Mas o predomínio das marcas ele está vindo e eu acho que é uma tendência que a gente já enxerga ela acontecendo. Os dois estão aqui, né? Ela tá isso. E eu concordo com o Sérgio. Comentário rápido só. O que eu tenho, já vivenciei algumas vezes, como tenho vivenciado, um conflito entre gerações nos hotéis. Interessante isso. Os filhos, sim, são a favor das marcas, né? Mas quem construiu não passa de duas conversas. Você ainda leva um tempo para a hotelaria independente, vamos falar assim, os proprietários eles terem confiança. Às vezes eles veem uma empresa, nossa, mas... tem um montão de FII, não sei o quê. Gente, esse pessoal, você só mais um no meio, e eles não entendem os benefícios que a gente traz. Quando a gente fala programa de fidelidade, Bonvoy, o maior do mundo, a gente pega São Paulo, 66% dos hóspedes em São Paulo são filiados ao Bonvoy, isso é um poder muito grande. Quando a gente consegue, por exemplo, pega um mercado Porto de Galinhas que você transforma um hotel em sucesso, lá é um franqueado. Você tem um outro investidor de grande porte que tem os hotéis com a marca dele, que para as capitais ele traz uma marca Marriott. Então, Guarulhos, Westin em São Paulo. É interessante que isso cria também uma visão maior do mercado. O Léo também tem alguns casos aí de franqueados que operam e que têm sucesso. Eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Renato, o mercado brasileiro ele vai expandir e vai ser mais comum. Deixa eu colocar um negócio aqui. Vocês acham que há espaço, mirando nesse independente, para o que a gente chama de collection brand, né? A Autograph? Isso, vai ser aí que você... Um exemplo, buscando a minha memória aqui, o único hotel independente que a gente converteu foi o Almenatio. Foi Collection, que aí uma troca de gerações também.
e que os filhos decidiram, não quero mais operar. Ali a gente opera o hotel diretamente, mas esse é um caminho natural. Quando a gente fala de Para a conversão do independente, né? Tapestry, a gente está falando de upscale, um produto específico que não é o grande volume que a gente vê de hotéis independentes do Brasil, né? Então... Até pelo tamanho da pirâmide, né? Quando exatamente sobe, mais restrito de alguma porque, maneira por exemplo, fica o mercado. É que a gente até vê, assim, por exemplo, no caso da Collection Brand da Cora, aqui citando um concorrente de vocês, ela já pega não é tão produtos upscale, né? Vocês têm Collection Brand nesse Mas acho que tem perfil? Acho que tem um ponto do Vinícius relacionado a soft brand, né, que é a facilidade de você converter produtos a marcas que não sejam tão rígidas em termos de processo, né? Durante a conversão é o caminho que geralmente as redes acabam buscando. Sim, para não, aquilo que... Até vou ser muito rápido. Sim, não, porque aí volta mais uma vez o caso a caso, entender a condição do produto. Como é que ele nasceu, então, né? A questão dos nossos collection brand, aí começando no Luxury, LXR, Curio e Tapestry, vai muito do posicionamento. São marcas Curio e Tapestry Lifestyle e Upscale. Então, no caso do Homenage, houve um full remodel da propriedade que tinha uma outra vocação. No caso de Utio, não aconteceu absolutamente nada. Ele já estava no segmento, o hotel impecável. Então, e o caso, a tese desta categoria é que cada hotel tem sua história. Então, a gente não traz elementos que vão acompanhar ele, cara. Então, mais é a condição do prédio que vai causar essa adaptação ou não. Tem que entender como é que ele nasceu também, né? Exatamente. Se ele nasceu como uma hard brand, a conversão para outra hard brand é mais fácil. Se ele nasceu como hotel independente, talvez a soft brand encaixe melhor aqui. Deixa eu fazer a pergunta que eu queria fazer para você, que eu queria te ouvir um pouco sobre o mercado de resorts. Vocês fizeram a conversão de um produto que você mencionou do Westin, em Porto de Galinhas, e não é um movimento tão comum no país. Até porque hoje, eu não lembro de nenhuma conversão de um hotel independente resort, uma marca... Para nós isso é bom, né? Porque é um caso de sucesso. Para uma marca internacional. E eu queria ouvir um pouquinho sua percepção para esse tipo de produto, como é que vocês estão enxergando os resorts, de alguma maneira você conseguir dividir um pouco quanto que essa conversão ela foi relevante, né, até para o próprio hotel, e alguma pincelada se nesse mundo de multipropriedade, de alguma forma a conversão pode ser também uma alternativa na visão de vocês. Bom, eu fico muito feliz porque quando a gente converteu o Westin, era um hotel independente, o investidor acreditou na marca, nos chamou, conversamos, novamente negociamos, e hoje ele é um sucesso de mercado. Mas se a gente pega toda a região do Caribe, a gente tem crescido muito, e um dos focos da Marriott no Brasil é exatamente o mercado de resorts, principalmente all inclusive, que a gente vê uma movimentação novamente, que a gente sabe que o mercado internacional, se a gente pega aí 3,5 milhões de membros Bonvoy só na América do Sul, você tem um potencial de compradores. A gente fez uma conversão com dezenas de hotéis no México e Caribe com o pessoal da Royalton, que quase todos viraram Autograph Collection, então isso nos dá um know-how. E todos são franquias operados pela Royalton. Então a gente se enfoca nisso, a gente tem um enfoque, temos algumas negociações, e eu acredito que isso vai fazer uma diferença. Não é tão comum no Brasil, mas o Léo tem alguns casos de hotéis que também tem um foco mais corporativo ou de misto de lazer. Os resorts, sim, é que muito, de novo, ficou concentrado em famílias tradicionais que têm essa visão. Eu quero tocar meu negócio, eu tenho minha marca. A hora que você vê o benefício que a gente consegue agregar, consegue trazer, dar visibilidade para esse produto numa outra escala, e eu não posso citar os números do Westin em Porto de Galinhas, mas te digo que eles estão muito contentes com os resultados. Tá? A ocupação é disparada, a melhor do mercado, diária média muito acima do mercado concorrente. Então, eu acredito que existe essa possibilidade de nós fazermos conversões de resorts. E eu acho que talvez a soft brand ela te permita uma flexibilidade, uma conversão mais rápida. Você falou muito da questão da hard brand. A gente já teve algumas discussões. Tem produtos que você quer um Marriott, ele vai te exigir 1/4 daquele tamanho. Às vezes você tem um produto que está 1,5 metro a menos, 2 metros quadrados a menos. Você tem essa flexibilidade para converter os produtos, tá? A multipropriedade ela pode fazer sentido no modelo, até porque, olhando para a hotelaria urbana, você tem hotéis com uma estrutura proprietária diversa, 100, 200, 300.
De propriedade, você pega isso e multiplica por 52, multiplica por 26. Nesse momento, eu acho que como isso... Léo, a gente não vai trabalhar com multipropriedade. A gente tem, todas as empresas grandes têm o seu braço vacation, que é um timeshare lá fora, mas no Brasil, hoje, na Merta, a gente ainda vê uma exposição muito grande da marca, a não ser que fosse um produto bem específico, bem formatado desde o princípio. Mas para multipropriedade, eu acho que, por enquanto, a gente não... Ser breve para querer ouvir o Sérgio sobre multipropriedade, falamos um pouco sobre isso. Eu falo com o Sérgio quase todos os dias. A pergunta, até um outro podcast aí, me convidem que eu venho. A pergunta sempre vem para a mesa, porque, olhando para a gente, a Hilton enxerga a propriedade, o produto alinhado com a marca X. A estrutura do negócio, principalmente uma franquia, e muitas vezes a gente tem estratégias diversas onde está em condomínio, quem está com a marca é o operador, esse SH está aqui na frente. Então, mas o meu ponto multipropriedade é quantos quartos eu tenho no inventário. Até hoje ninguém me responde. Então a multipropriedade onde é uma propriedade compartilhando o uso, e aí o pool é variado, é uma coisa. Então, esse é o desafio. Se ela for assim, garantindo um pool, a gente tem condições de ter uma operação hoteleira. E, por outro lado, a gente tem o Doubletree Porto Alegre, é uma multipropriedade. Ali é um condotel onde você sabe bem disso. Então, a grande questão esse é o desafio interessante, porque, pro lado incorporador, ele não quer se caracterizar aquilo como produto de investimento. Então, mas tem um pool, mas... a gente sempre avalia, mas chega nesse ponto que esse pool é uma grande interrogação. Se todo mundo exercer o dia de uso, e aí conflitos de intercâmbio, tem umas coisas a mais. Mas se eu disser para você o seguinte, olha, não consigo te trazer uma garantia escrita do pool, mas com base no histórico de diversas propriedades no país, 100 propriedades, a gente tem, em média, 50% do inventário Pedro, no pool. Volta a dizer, e aí eu te abro isso aqui ano a ano, falar aqui foi 45, aqui foi 55, aqui foi 48, aqui foi 53. Volto a dizer, a gente é uma empresa de hotel, capital aberto. É que você está me dando o indicador. Você tá dando uma flexibilidade negocial, né? Você está falando do pool. Agora eu tô te colocando. Nossos earnings call, o indicador mais importante é o Net Unit Growth. O que eu quero dizer com isso, de que forma histórico for, vai ter um número de quartos no contrato. Esse número de quartos que vai estar disponível nos nossos canais de reserva. Isso flutuando, não sei qual é a dinâmica, muito, né? Não sei. Organizar de uma maneira, posso fazer um recall anual, que for, é um desafio enorme, hein? Era legal que não me escute aqui. Mas esse que é o desafio, né? Porque eu preciso comprometer, eu preciso quantos quartos entrar na rede. Então, esse é o valor mais grande lance para a gente. Principalmente você tem uma operação sadia, você tem que entender o produto, o conceito, esse produto de multipropriedade tem que ter uma operação sadia. Você pega uma marca, todo mundo vira, quer todas as, quando se fala multipropriedade, eles querem as marcas de luxo. Quero um Bulgari, quero... Isso tem um custo de implantação muito mais alto para uma multipropriedade, que é diferente, e de manutenção mais alto. A gente é uma empresa de serviço, a gente quer oferecer serviço. Então, você cria aquela expectativa para o comprador, a multipropriedade deveria ser sua segunda residência e não um viés ali de rentabilidade. Mas se você vai vender isso, o hóspede ele também quer essa experiência. Então, você tem que ter um equilíbrio e tem que saber muito bem quem vai ser o operador, onde vai estar, como está formatado isso. É importante. A gente, quando começou esse processo de multipropriedade, anos atrás, né, o mercado imobiliário tem esses ciclos de buscar novas formas de desenvolvimento, de funding, e num certo momento identificou multipropriedade como um caminho e entrou fortemente nisso. Muita gente nos procurou, né, para resolver a questão de gestão, e a gente se dedicou a entender, a estudar, avançamos bastante em alguns casos. Mas a gente fez a opção na SH de não entrar na administração de empreendimentos dessa natureza por diversos motivos, né? Um deles é a própria questão de que não é hotelaria, é outra coisa, é outro negócio. Não é a minha equipe hoje toda dedicada e treinada para operar hotéis que vai fazer isso. Eu precisaria criar uma outra equipe. A gente optou no nosso desenvolvimento de continuar no nosso caminho da hotelaria e não entrar neste caminho. Nós entramos nesse caminho por outra porta, né, que é a porta da imobiliária. A gente participou de uma incorporação lá em Gramado, um empreendimento que tem um projeto e uma localização excepcionais. A gente entrou desse lado imobiliário do negócio
Mas a própria operação desse negócio Vai ser nós não faremos. A própria Sim, empresa sim. vai se estruturar para isso. Então, no nosso caso, a gente houve uma decisão nesse sentido. Você estava falando de operação também. Já que você está aqui, um administrador, queria que você apontasse os principais gargalos nesse momento da conversão. Onde que estão os desafios? Mirando aqui o nosso ouvinte, sendo um proprietário, onde que ele tem que estar atento? Tem a questão da tecnologia. Onde estão os principais gargalos? A primeira coisa que eu digo quando um proprietário me procura para falar de conversão é: você tem certeza? Né? Já esgotou as possibilidades com a sua administradora atual? Porque claramente a melhor opção é a continuidade do que está dando certo. Né? Não tendo havido a resposta positiva, no tipo assim, não, realmente queremos ir a mercado, né? O grande gargalo é, novamente, a estrutura societária do negócio conseguir tomar decisão e tomar uma decisão adequada. Né? É muito complexa essa relação interna dentro de um condomínio, de um conselho, o que traz muito ruído no processo. Então, esse processo costuma ser bastante longo, processo decisório, bastante longo, bastante extenso. Muitas vezes ele está regido por uma data final de contrato da administradora que está presente lá hoje, e essa decisão é postergada até muito próximo da data de contrato, dificultando o trabalho de transição posterior. Esses são gargalos que a gente encontra com frequência. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com uma conversão em negociação que está passando por esta dor, o prazo. O contrato da administradora atual está se aproximando do fim, a decisão não acontece, como é que faz? E a gente fica pressionado, querendo ajudar, mas poucas ferramentas, porque a decisão cabe a eles no final. Então, esse é um processo bastante importante. Do ponto de vista de tecnologia, como você falou, ou de reformas, de PIP, isso vai depender muito do posicionamento daquele hotel, da marca que vier a ser escolhida. Há marcas que são mais flexíveis, que aceitam maior variação de padrão de instalação. Tem marcas que são mais rígidas, que vão exigir um investimento mais relevante, e aí tem que fazer um planejamento para isso. Então, isso vai variar muito de caso para caso, em função da marca e do posicionamento buscado. E da disponibilidade de recursos, evidente, né? Eu perguntei mais assim, vocês acabaram de fazer uma conversão, como você falou, já tem um certo tempo. Onde foram os principais desafios? Ali, já assinado, a conversão definida, onde que estão os desafios principais, assim? Na verdade, acho que o Sérgio ele comentou os principais pontos, né? Existe Prazo. um lado... Na negociação, você está negociando, tem um prazo e tal. que... Mas chegou ali, tem que trocar um PMS, tem que não sei o quê. Vinícius, tem uma dificuldade que a gente não gerencia, que é documentação, autorizações de poder público, como abertura de CNPJ, abertura de conta corrente, licenças, tal. São coisas que não estão sob controle. Mas esse é o caminho crítico. Tá. Quando eu falo, então, por exemplo, em prazo, da decisão de que vai ter a conversão até a data efetiva da conversão, essa é a nossa dor. Conseguir cumprir todas as obrigações legais em tempo, porque a gente não consegue controlar o tempo delas. Sim, sim. Então, quanto mais tempo a gente consegue ter entre a decisão da conversão e o efetivo início da nova gestão, melhor, para que esse processo aconteça de forma ordeira, sem sobressaltos, e que lá no dia no dia 0 da operação nova, esteja tudo já regularizado. Essa é a dor. Tá. Até vou colocar meu chapéu aqui de desenvolvimento. Se eu falar bobagem, vocês me dão um peteleco aqui na orelha. Sim, hotéis que já nasceram para ser hotéis e vinculados a uma rede, de alguma maneira, do ponto de vista estrutural, técnico, de tecnologia, não estão as principais dificuldades aí. Que ele nasceu para aquilo. Hotéis que são hotéis independentes, que aí o proprietário, a proprietária quis fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali, não necessariamente os sistemas são os mesmos, vai requerer um pouco mais de energia. Agora, de alguma forma, eu não acredito que as principais dores elas estão relacionadas à parte burocrática. As principais dores, às vezes, é ter a confiança de que a troca faz sentido. Porque se você tem a confiança de que o parceiro, a parceira são ideais, o parceiro, a parceira possa ajudar a melhorar resultado, a propensão a gente colocar a mãozinha na massa, ela é muito, muito maior, ainda que dê trabalho. Faz sentido isso? Mas a pergunta do Vinícius foi confirmada a conversão, quais são as dificuldades posteriores? Aí são as burocráticas. Agora, antes da confirmação, de fato, haver alinhamento entre os proprietários de que aquele é o caminho correto. E até nessa transição, essas expectativas não caírem por água abaixo. Né? Então, eu acho que muita
Por vezes o investidor ele tem medo também, ele posterga essa decisão até o último momento. Exato. Isso Isso que interfere muito no processo da conversão. Isso que eu comentava, no Ele fala exemplo assim, até do próprio... eu vou trocar a operadora, eu vou notificar não sei quanto tempo antes, mas eu não vou ainda falar que eu já fechei com uma nova operadora, porque podem fechar meu canal de vendas. O investidor ele começa a criar os medos internos dele. E daí você tem que explicar, olha, quanto mais tempo você demora para assinar esse contrato, mais dificuldade é a rampagem, o ramp-up desse produto novamente, colocar ele na prateleira. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lidar com os investidores, né? A ansiedade deles e criar essa confiança, porque, olha, vamos trabalhar, se você dá 6 meses, para nós é muito melhor do que em 2 meses sair correndo, abrindo canal de distribuição, trocando tudo. É exatamente isso. Deixa eu comentar. Acho que o desafio do YouTube, que era um produto impecável, era realmente alinhar as expectativas. Até tem um investidor importante que não é hoteleiro. Faz sentido? Não, dá rapidez, porque tem muita coisa que acontece dentro de casa. Eu falo, às vezes tem o GM do hotel que está dedicado, a SH, dando suporte total ali, mas ele ficou, acho que a Anabel ficou a cargo do que estava acontecendo ali, está cuidando da criança ali, mas do nosso lado é abrir canais, é fazer as ativações comerciais, organizar o que a gente chama de abertura do nosso lado. Isso não dá para dedicar um time 100% especificamente. Acontece também, mas foi um prazo muito rápido, mas falando até da nossa experiência da última, esse eu acho que foi muito mais a expectativa. Legal, a gente ajustou os alinhamentos com as partes todas interessadas, essa curva de confiança aconteceu. Esse ramp-up, então, foi... Tá pronto. Amanhã já dá para... semana que vem já posso usar o Hilton Honors aí para fazer... Porque os temas técnicos operacionais de uma conversão, a gente sabe fazer. Tem procedimento para tudo isso, né? O que preocupa é o que está fora do nosso controle, que é a parte governamental e a parte psicológica dos proprietários. Isso a gente não controla. Ansiedade. Né? Esses são os grandes desafios. E aqui, alguns de nós aqui são engenheiros, outros são administradores, mas acho que nenhum é psicólogo, né? Também já mas a gente também é. Isso, não formalmente. Apoio, né? Não formalmente, mas a gente conversa. A gente tem que... tranquilo, vai dar certo. A gente tem que ser também, E quando a gente faz esse processo negocial, muitas vezes ele é feito num pequeno grupo, que é um conselho, ou um pequeno grupo de proprietários. Há um momento que é uma assembleia, em que isso se torna público, mas ainda assim na assembleia não vem todo mundo. Às vezes a conversão se torna conhecida pelo proprietário de parte do empreendimento quando ela está acontecendo. Sim. E aí, mas por quê? Eu não soube. Não sabia. Então aí tem uma segunda fase de explicar, de justificar, de convencer dos seus bons propósitos. Então é um processo que toma muita energia nossa. E por que a gente faz esse processo? Porque é uma oportunidade de negócio, é um veio de crescimento importante. Diferentemente de um lançamento de um prédio que vai ser construído que leva 3 anos para gerar alguma receita para nós, a conversão é um prédio que em pouco tempo pode já gerar benefícios. Por isso que interessa tanto as empresas hoteleiras estarem próximas das conversões. Mas elas têm os seus desafios. Eu queria ouvir vocês não sei se vai dar tempo de a gente falar de muitas mais coisas, mas pelo menos desse tópico, que é o seguinte: a conversão para produtos mais upscale, ou upper mid, mas na barra superior da pirâmide. Assim, qual que é a relevância de uma marca internacional para esse tipo de produto? Eu estou perguntando isso porque quando a gente vai para a base da pirâmide, de alguma maneira a demanda ela é essencialmente doméstica. Aí você tem canais dentro do Brasil, de certa forma, para atender a esse público. Quando a gente vai angariando as partes superiores, de alguma forma, a dependência do mercado internacional, ela passa a ser mais relevante. Vocês tiveram algumas experiências nesse sentido? Todo mundo que tá na mesa? Assim, e quão adequadas são essas conversões para esse tipo de produto? E o que pode trazer de exemplo de resultado, do porquê da efetividade de uma estratégia como essa? Deixa eu começar mais uma vez aqui. Acho que concordo sim ou não, se uma pergunta não é uma afirmação, mas por exemplo, a Hilton é conhecida no Brasil, até a gente tem pesquisa de mindset que realmente a Hilton é conhecida no público brasileiro, e mesmo em destinos que não tem tantos viajantes internacionais. Do exemplo, True by Hilton Criciúma. A gente considera uma conversão também, foi antes da abertura, a troca da marca, mas é uma conversão. A herdeira deu nome para aqui no Brasil. Exatamente. Mas muita história também, né? Você pegar até o Hilton Ipiranga, em 1971, tem bastante história aí também. E os brasileiros que viajam, né? Eu acho que o brasileiro é o público 1 ou 2 na Flórida, por exemplo, dos nossos hotéis.
E, por outro lado, quando a gente fala de subir de patamar, é uma mudança estratégica. Acho que a decisão do proprietário de reposicionar o produto. Temos exemplo também, o Goya Courier Collection by Hilton, mas aí remete um reposicionamento, remete um investimento total, e eventualmente tem um fechamento para reabrir. E uma vez quem está decidindo quem vai fazer esse reposicionamento, nada mais natural do que colocar uma marca, preferencialmente a nossa. Então, eu acho que isso é uma decisão muito de como reposicionar o produto. Tá? Se a decisão já mudar o patamar, eu acho que essa reflexão vai acontecer porque é um investimento alto. E eu uso muito isso em discussões, que o nosso papel aqui é mitigar um risco. Entendeu? A gente não é proprietário do hotel, a gente não tomou a decisão de construir hotel, porém é arriscar se eu vou ficar independente, se eu vou comarcar ou B, nosso papel é um mitigador de risco. E muitas vezes também alguns investidores, até não tão frequentes acompanhando o mercado, acham que nós somos um tomador de risco também. Esse é um O ponto. modelo já é tomador de risco, né? A gente é remunerado totalmente de maneira variável, mas Sim, sim. essa é uma discussão que pode ser um Mas, outro Pedro, podcast é bem também. interessante, porque eu acho que o Leonardo também tem sentido isso. Você tem hotéis, sim, de alto nível, que têm procurado as redes, identificam que você existe uma possibilidade ali de melhorar seu top line, de aumentar a sua rentabilidade, de você ter um público mais fiel. Então, existem algumas capitais que você tem hotéis patrimoniais, que eles têm buscado, conversado, iniciado com negociações, e que eu acho que sim, a gente consegue agregar. Não só a Merit, os concorrentes também, preferencialmente a Merit, né? A gente tem alguns cases de sucesso, mas sim, acho que tem capitais que fazem todo sentido uma conversão de hotéis que já são posicionados no alto luxo para uma soft brand de alto luxo ou uma hard brand de alto luxo também. Mas a minha pergunta é, o que se consegue colocar na mesa para esse pessoal que hoje, em tese, ele pode não ter a mesma facilidade? Eu diria que você traz programa de fidelidade, você traz canais de distribuição potentes, você traz uma exposição, você pega um hotel em São Paulo, você tem um público internacional muito grande, e hoje quase que todas as capitais, você consegue dar mais visibilidade, melhorar a sua diária média, trazer um top line melhor para esse investidor. As grandes contas, né? Então, Sim, as grandes contas. Isso é a chave, portas. A gente tem gente batendo em portas do mundo inteiro, né? São Paulo, por exemplo, e o Brasil, mas São Paulo especialmente, acho que o número de sedes da América Latina, a grande maioria está no Brasil ou em São Paulo. Então isso é um acesso. E também, independente do público internacional, o brasileiro, ele ambiciona também as marcas. Nossos clientes, eles consomem até no Brasil para queimar os pontos do Hilton Honors em alguma viagem do mundo aí. Então, isso acho que é um caminho natural no Brasil, essa consolidação, isso no Brasil é uma curva diferente, mas eu acho que é um caminho natural. E eu volto no meu ponto que eu coloquei, vejo né? Essa consolidação. trocas de geração do segmento de hotéis independentes, isso eu enxergo claramente, que muitas vezes eu brinco com a equipe interna e falo, isso aqui a decisão é o pai. Se aquele Eu senhor queria só aproveitar esse gancho que a gente passar a você. Essa questão de geração realmente é importante. E pensando aqui nos projetos novos, Greenfield, você já sente um investidor já querendo uma marca e aquele dependente já está vendo que é melhor partir com uma marca, né? Sim. Isso tem acontecido, principalmente Isso, nessa geração sim, mais nova. Né? O que eu não recomendo que seja o melhor caminho, mas o que acontece sim, raramente alguém concebe um hotel para ser independente. Isso é o meu histórico desses 14 anos de estrada. Por outro lado, ainda temos muitos proprietários que decidem sair fazendo conforme eles acham que deve ser feito e no meio da obra bate na porta e ligam. fala assim, olha, vem aqui, daí você vai ter que fazer algum investimento porque aqui. Muitas vezes a gente só faz isso o E dia aí ele inteiro, continua né? independente. E aí realmente uma vez que a gente define um produto, foi feito pesquisa, gastou muito tempo e recurso para chegar num produto e às vezes a gente ainda enfrenta. Se ele já começa com a marca, ele já economiza muito. Quando ele começa a fazer ali, depois bate na porta, a gente vai ter que modificar alguma coisa. Então, isso é um ponto importante. Eu te cortei ali. Desculpa. Não, tá perfeito. O Brasil está passando por uma transição, né? A gente vê hoje, como o Pedro falou, nas cidades de interior, as cidades médias e pequenas, o grande público é o doméstico, é o viajante doméstico, e ele é muito bem impactado pelas redes internacionais e pelas nacionais. Como nós somos uma rede nacional, tem amplo acesso ao mercado, isso é uma realidade.
No segmento mais caro, aquele segmento que, na verdade, você tem uma presença maior de pessoas internacionais, as marcas internacionais são bastante relevantes, uma vez que o viajante internacional tem fidelidade às marcas que ele está acostumado a viajar pelo mundo. Então, isso atrai, né? O americano, em especial, valoriza muito as marcas que ele conhece nos Estados Unidos, tanto por segurança quanto pela pontuação. Isso permeia razoavelmente pelos outros segmentos, mas permeia com menos força para os segmentos mais econômicos e mid-scale. A gente tem parcerias com a Hilton, está desenvolvendo outras parcerias para ter marcas, mesmo para esses segmentos, porque ainda que elas não tenham o cliente internacional como um grande frequentador, essas marcas trazem para o hotel uma reputação, um conhecimento, acelera o processo de colocação dele no mercado, traz a questão da pontuação, que muitas vezes faz sentido. Agora, tem vezes que não faz sentido. Então, cada caso é analisado pontualmente para a gente ver qual é a melhor adesão para aquele produto. Qual marca, qual posicionamento. E muitas vezes uma marca nacional, como a nossa, faz o trabalho que precisa ser feito. A um custo menor. Vocês são caros, viu? Vocês são caros. Coloca a pimenta. Coloca a pimenta. O caso brasileiro se classificou de uma forma diferente. Eu não concordo. Eu tinha que falar isso. O mundo é igual, né? Não, por isso que eu fiz a pergunta. Eu tinha que falar. O cara decide permanecer independente quando ele vê a fatura. Mas vocês são caros porque vocês trazem valor, evidentemente. Então, em alguns produtos, esse valor supera o custo. E, ok, vamos em frente. Tem casos que talvez não. Então, cada projeto vai ter uma solução que seja mais adequada para eles. E nesse caso eu posso ajudar vocês. Claro, eu acho que o modelo de franquia da indústria é igual. Claro, caso a caso, entender uma negociação específica. Mas essa questão sempre vem na mesa discutindo nominalmente ali. Falou, olha, mas vamos olhar na última linha, né? Tipo, então, outro dia eu fiquei 4 horas aí explicando, a pessoa ficou fazendo conta quanto a Hilton ia coletar de valor. Eu falei, ótimo, mas olha quanto a receita. Tipo, o papel é mitigar o risco e a gente conversa muito sobre isso. O que for natural não fazer sentido, não faz sentido. Porque vai gerar uma expectativa, eu até prefiro que não gere essa natural, eu vou seguir independente, eu vou seguir com uma outra forma, ou do que gerar uma expectativa e depois não dá certo. Né? Porque o hotel aberto, o contrato assinado, vamos sentar aí que não está dando certo. Ajudar em processo. A melhor coisa que o investidor deixar claro desde o princípio, olha, isso é o que a gente vai entregar, isso que a gente vai fornecer. Acho que o Renato vai concordar comigo. O pior franqueado, o pior proprietário é aquele que não lê nada, né? Não, eu quero a marca Hilton, ambição, eu casei no Hilton, não sei de onde. Depois que começa a operação, mas tem isso, tem aquilo, tem não sei outro, isso é um hotel, né? Tem como qualquer coisa. A gente está frequentemente na posição de operador, né? Inclusive sobre marcas. O operador é aquele primeiro que recebe o impacto da cobrança de resultado. Eu, como operador, entrego o resultado ali. Então, no processo negocial, o operador do lado do proprietário, para fazer um bom contrato de franquia com uma marca internacional, ajuda muito. Porque o operador tem interesse que aquele contrato seja um contrato de custo adequado e com entrega adequada. Muitas vezes vocês são os únicos especialistas no circuito também, né? Então, o compromisso do operador é com o proprietário na geração de resultado. Então, quando a gente compõe isso junto com uma marca de terceiro, para que tenha essa sinergia toda, é interessante envolver essa negociação em conjunto, né? Evidente, vocês vão buscar maximizar o valor do negócio de vocês, a gente também vai buscar, isso é natural do negócio. Mas para que a ponta final, que é o investidor, tenha o resultado, isso tem que ser conversado toda a cadeia. Especialista do lado dos investidores, dos proprietários, para trazer a razoabilidade, a coerência na conversa, né? Porque senão fica... Principalmente aqui, né? A questão do condotel, tudo isso a gente entende que a estrutura... E vocês, como marcas, evidentemente, têm interesse no sucesso do hotel, porque isso, a reputação de vocês pesa, né? Eu uso bastante um hotel que vai fechar, melhor que nem tem. A gente... Volto a dizer, net unit growth. Tirar o hotel da rede tem que prestar muito mais conta do que não ter contrato nenhum, né? Então... A gente opera hoje, a maioria dos nossos hotéis, a gente opera com a marca própria. Isso é um caminho importante para nós. A marca vai continuar viva, vai ter o posicionamento dela, tem e vai continuar tendo o posicionamento dela para muitos produtos, que isso é a melhor solução. Mas o mercado hoje está trazendo mais alternativas para os investidores. Vamos 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, Hilton, Marriott e outras similares tinham uma presença menor no Brasil. Isso cresceu nos últimos 10 anos, né? Exato. E é bom que haja mais alternativas. Isso é bom para o investidor.
Então, dentre essas alternativas está a marca nacional, a marca internacional, o modelo de franquia, o modelo de administração. Isso é de segmentos de mercado americano hipersegmentado, a gente caminhando nessa direção. Isso é tudo muito positivo. Muito bom. A profissionalização da indústria como um todo, né? A gente pode falar de consolidação, mas acho que a palavra melhor é profissionalização mesmo. Só uma última coisinha aqui, doutor. Vocês acreditam que o crescimento futuro de todos vocês vai vir mais pela conversão ou pelos projetos novos, new building? Isso está bem equilibrado. Eu vejo muita oportunidade de conversão, até em função do momento do ciclo. Hotéis que abriram há 10, 15 anos atrás e que chega o momento de tomar uma decisão de continuar ou trocar o time. E hoje o nosso pipeline é 100% new build. Então, esperamos também que as condições macroeconômicas se estabilizem de uma maneira que torne isso cada vez mais atrativo, mas a performance dos hotéis nos últimos 3 anos animou muitos grupos aí a retomar e a gente vê muita oportunidade nas duas frentes, de uma maneira então, muito saudável, diferente do que foi períodos de 10 anos atrás que você teve né? E eu também acredito nisso, eu acho que vai ter a possibilidade de conversões, mas você vê muita movimentação em new build. Você vê grupos buscando, grupos querendo entender, principalmente mercados secundários e terciários, eles voltaram a ter interesse. Quando o hotel, não acredito que tenha morrido, acredito que você ainda tem mercados com o condotel desenvolvendo, e você tem praças que você não tem grandes lançamentos. Você pega São Paulo, uma praça gigante, você não teve tantos lançamentos, não teve uma oferta tão grande. Você teve muitos hotéis saindo ou fechando, mas uma oferta nova não tão grande. São momentos, né? A gente está vivendo hoje um cenário de juros altos, que é inimigo do desenvolvimento. Sem dúvida. Ainda assim, tem uma boa movimentação de projetos novos em função de demanda latente em alguns mercados, né? E a volta da conversão agora, após o final do PERSE, né? Voltando ao começo da nossa conversa, né? Então a gente pode ter agora um incremento maior das conversões nos próximos anos em relação a obras novas, mas isso vira também com a mudança da economia. A gente já viveu essas mudanças ao longo da nossa história e estamos vivendo uma agora também. Eu fiz essa questão, só antes de terminar, Pedro, que nos últimos anos, se você olhasse assim, o desempenho das grandes redes internacionais, a conversão teve um papel vital aí no Net Unit Growth, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Queria agradecer a todos vocês, obrigado. Muito bom tê-los aqui nesse 30º episódio. Episódio marcante aqui, um número redondinho. Antes da gente terminar, queria agradecer ao Rafael César aqui, que nos cede aqui da R1 esse espaço para a gente gravar. O produtor também que está aí, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Nossos patrocinadores aqui, a TOTUS, a R1 que eu acabei de mencionar, e também a Let's Book. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, sim.